A aula de hoje vai ser sobre óptica geométrica, na segunda parte, e a gente vai começar a entrar em questões mais de lentes e menos de espelhos. Então hoje a gente vai falar sobre lentes e anatomia de lentes. Refração em superfícies planas e em superfícies esféricas. Mais lentes e menos espelhos, cada vez mais dentro da oftalmologia, cada vez menos física e ótica. Para começar, eu vou trazer o conceito de refração e de óptica. A gente já sabe pela lei de Snell-Descartes que dióptro ou interface é a superfície que separa um meio de outro meio diferente com diferentes índices de refração. E sempre que eu tenho diferentes índices de refração, quando a radiação eletromagnética atravessa, ela vai sofrer refração, um desvio da luz, normalmente em direção à normal. Claro, quando o meio, o 2, apresenta índice de refração maior do que o meio 1, e vai se afastar da normal quando 1 apresenta um índice de refração menor do que o 2. Então, diferentes velocidades com diferentes ângulos de incidência vão dar diferentes ângulos de refração. Baseado nessa fórmula, a gente não precisa decorar, basta entender ela, mas trigonometricamente é possível relacionar os triângulos, os senos e os ângulos, as velocidades, que na verdade é a distância pelo tempo. Então a gente tem aqui a cada interface, a cada dióptro, uma refração. Daí vem o termo dioptria, que na verdade é um pouco mais técnico do que isso, mas essa é a origem do termo. Dióptro é interface. E quando a gente tem duas superfícies planas paralelas entre si, formadas por um meio de índice de refração maior, a gente vai ter um deslocamento, baseado na seguinte premissa. Quando a luz vem do ar para o vidro, ela sofre um desvio do raio em direção à normal, e quando ela sai do vidro para o ar, ela sofre um desvio se afastando da normal, de modo que quando o N1 é igual ao N3, o índice de refração do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 3, nós temos simplesmente um deslocamento do raio que segue paralelo ao raio de origem, e esse deslocamento é proporcional, 1 ao índice de refração, 2 à espessura do meio. É o que acontece, por exemplo, quando a gente olha através de um vidro de janela, parece que a imagem se desloca, embora ela não mude de tamanho nem de percepção, apenas parece que há um deslocamento da imagem. Então isso acontece quando a gente tem superfícies planas paralelas com um meio, que seria na verdade um vidro, de janela, uma lente plana de superfícies paralelas. O que vai acontecer quando eu tiver essas duas superfícies planas, mas não paralelas entre si, mas e sim formando um ângulo, como num prisma? Na verdade, eu vou continuar tendo as duas refrações, a refração de entrada e a refração de saída, e por isso o título dessa aula são duas refrações. Então, dependendo do ângulo de incidência 1, eu vou ter um determinado ângulo de desvio 2. Em outras palavras, o ângulo de saída do prisma depende do ângulo de entrada do prisma e não necessariamente vai ser igual. E isso muda tudo que vocês conhecem sobre prisma daqui para frente. Vocês vão entender o prisma de outra maneira. Então eu tenho aqui o raio de luz vindo, sofre o primeiro desvio, trajetória dentro do prisma, sofre o segundo desvio se afastando da normal. A gente normalmente entende como se houvesse um único ponto de refração aqui no meio do prisma, causando um único desvio, o que é totalmente errado. É uma simplificação, mas é errado tecnicamente. São duas refrações. E a segunda refração depende da primeira refração. E ela nem sempre é igual. O fato é que, quando a gente fala em prismas na prática clínica, a gente usa a lei de Prentice, que diz que um prisma é igual ao desvio, uma lente que provoca um desvio da luz de 1 centímetro a 1 metro de distância. Então, quando eu tenho um desvio que provoca uma mudança de 1 centímetro na trajetória da luz, na distância de 1 metro, isso significa um prisma. Qualquer lente que provoque esse desvio tem um prisma. Isso equivale, claro, a 2 centímetros a 2 metros, 3 centímetros a 3 metros, 4 centímetros a 4 metros. Se eu tenho um objeto que provoca um desvio de 2 centímetros a 1 metro, ele tem 2 prismas. E ele vai provocar 4 centímetros a 2 metros e assim por diante. Então o prisma é medido
pelo desvio da luz que ele provoca. E ele é composto pelo ápice e pela base. A questão toda é que, conforme o não paralelismo, o ângulo de inclinação dessas duas superfícies, eu vou ter um desvio maior ou menor. Então o prisma ele é medido pelo ápice e não importa a base. A gente sempre fala base nasal, base temporal, e isso não tem a menor importância. O que importa é o ângulo do ápice. A base pode ser reta, pode ser inclinada, pode ser em zigue-zague, o que importa é o ângulo do ápice. O ângulo de inclinação entre as duas faces é que vai provocar as duas refrações, que vai resultar num desvio que é medido por essa fórmula aqui de um prisma igual a 1 centímetro a 1 metro. Muito bem, com isso está resolvido o prisma? Não, porque a gente sabe que conforme o primeiro desvio, nós vamos ter desvios diferentes na segunda posição. E aí nós vamos ter várias possíveis medidas para um prisma. Vejam só, diferentes posições de prisma vão provocar diferentes desvios da luz a 1 metro, dependendo da posição em que ele está. Essa posição da letra A e da letra E é a posição de prentice, face plana virada para o objeto. Essa posição da letra B e da letra F é a posição frontal, face plana de frente para o paciente. Essa posição da letra C e da letra G é a posição mediana, em que eu tenho uma bissetriz, que ela é exatamente simétrica. E essa posição da letra D é a posição de desvio mínimo, de tal maneira que aqui é onde eu tenho o menor desvio para esse conjunto de inclinação de faces, tá? Da letra D e da letra H. O fato é que esse mesmo prisma, que quando mede 40 prismas, o fato é que esse mesmo objeto, essa mesma lente, que quando mede 40 prismas de desvio na posição de prentice, vai medir diferentes prismas em diferentes posições, de 40 até 31 prismas. E isso explica porque, conforme a gente segura o prisma da maneira errada, a gente vai ter medidas diferentes. Um estrabismo ele pode ser medido de 30 a 40 com o mesmo objeto, com o mesmo prisma, com a mesma lente. E isso é potencialmente maior quanto maior o prisma, quanto maior o ângulo entre as faces. E aí um prisma que, por exemplo, tem 40, uma lente que, por exemplo, tem 40 prismas na posição de desvio mínimo, pode chegar a medir 73 prismas na posição de prentice, por causa do ângulo de entrada e o ângulo de saída. E aí eu pergunto para vocês, quando o colega de vocês mediu e registrou no prontuário 40 prismas, ele estava com a lente segurada na posição H ou na posição A? E vocês, quando medem os 40 prismas iguais, seguram em que posição? Com qual posição eu preciso medir, com qual posição e qual lente eu preciso medir para atingir o mesmo resultado? E isso explica porque muitas medidas de estrabismo não batem com as dos colegas de outros atendimentos. Ou por que é tão difícil medir o estrabismo? Porque a gente não sabe usar o prisma. A gente não entende isso. Qual é a melhor posição, afinal? Eu sugiro medir pela posição de desvio mínimo. Olha só, eu vou mostrar um simulador aqui de prisma para vocês entenderem o que acontece. Então vamos lá, esse aqui é um simulador de prisma, essa é a imagem clássica que todo mundo conhece, também chamado de capa do álbum do Pink Floyd, mas na verdade a gente tem uma luz branca que passa pelo prisma e é decomposta porque para cada comprimento de onda a gente vai ter uma refração diferente, a gente já sabe disso. E aqui eu tenho, por exemplo, o ar com índice de refração de 1 e o prisma com índice de refração de 1,58, que é uma situação bem possível de ser real. Quando eu começo a mudar o ângulo de incidência, olha o que acontece com o ângulo de refração. Aqui, na verdade, são duas refrações e a gente entende o prisma como um desvio da luz na distância de 1 metro. Então aqui, olha só, eu vou ter uma medida enorme de prisma. Aqui eu vou ter a reflexão interna total, mas aqui eu vou ter uma medida enorme de prisma e aqui eu vou ter uma medida menor de prisma, que ela volta a aumentar conforme a gente vai mudando. Essa aqui seria a posição simétrica do raio de luz, em que a gente vai ter o ângulo de menor desvio. Isso significa, na prática, a gente ter o prisma com o ápice levemente virado para o lado do paciente. Essa é a posição de menor desvio, que é, vamos dizer assim, a trajetória que a luz deve percorrer dentro do prisma para que tudo dê certo. Então, com isso, a gente sabe que o prisma não é constante. A medida do prisma vai mudar,
O tamanho do desvio do raio de luz vai mudar de acordo com a posição que a gente segura o prisma. Portanto, a medida de prismas varia de acordo com a própria posição do prisma. Entendido a refração do prisma, a gente precisa entender que as lentes esféricas, sejam elas divergentes ou convergentes, podem ser entendidas como dois prismas unidos pelo ápice ou pela base. E isso significa que nós vamos ter duas refrações e não uma só, como a gente está acostumado a desenhar. A refração de entrada no meio e a refração de saída no meio, em que aqui se aproxima da normal e aqui se afasta da normal. E aqui eu tenho um ângulo de incidência, aqui eu tenho outro ângulo de incidência. Quando ela passa pelo centro, ela não sofre desvio. Graças a Deus é uma complicação a menos aqui. E se a gente entender que o raio passando fora do centro sofre um desvio, eu tenho aqui nada mais do que o exemplo do prisma. Primeira refração, segunda refração. Toda lente é composta por duas refrações e, na verdade, toda lente esférica pode ser entendida como dois prismas unidos pela base ou pelo ápice. Agora a gente precisa entender a anatomia de uma lente. E aqui tem alguns conceitos bastante técnicos que são mais para registro do que para a pergunta de prova. Mas eu vou passar por todos eles pelo menos uma vez na vida. E vamos lá. Primeiro começamos pelos pontos cardeais da lente. Se a gente entender isso aqui como sendo uma lente esférica, convergente ou positiva, nós vamos ter aqui o eixo principal da lente e aí nós vamos ter os pontos focais. Então, quando a gente tiver raios vindos paralelos, é como se sofresse uma refração interna na lente e eles vão convergir a um ponto, que esse é chamado ponto focal da imagem. Se eu tenho a situação ao contrário, em que eu tenho os raios que saem de um ponto vão ser paralelos, esse vai ser o ponto focal do objeto, objeto no ponto focal, raios paralelos na imagem e assim por diante. Então a gente vai ter aqui já dois pontos, o ponto focal da imagem e o ponto focal do objeto. Partindo desse ponto de refração, nós vamos projetar esse ponto sobre o eixo principal e daí nós vamos ter os pontos principais do objeto e da imagem. Então agora a gente consegue ter o ponto focal do objeto, o ponto principal projetado, né? É um ponto projetado. Então, o ponto focal do objeto, o ponto principal do objeto, que é projetado sobre o eixo visual, o ponto focal da imagem e o ponto principal da imagem. Veja que o ponto principal do objeto e da imagem, eles não estão exatamente no centro da lente. Cada um está sobre a refração, vamos dizer assim, simulada única dos raios que passam paralelos entre o ponto focal e os raios paralelos, né? Seria uma refração imaginária aqui única. E a partir daí nós vamos ter o plano principal do objeto e da imagem, que são linhas que se formam desde o ponto principal projetado até esse ponto de refração imaginária. Além disso, do ponto principal do objeto até o ponto focal do objeto, eu vou ter o primeiro comprimento focal e do ponto principal da imagem até o ponto focal da imagem, eu vou ter o segundo comprimento focal. E essa aqui é a fórmula oficial, correta e verdadeira da dioptria. Somando o primeiro comprimento focal com o segundo comprimento focal, nós vamos ter a dioptria da lente. Não esqueçam, o primeiro comprimento focal com o segundo comprimento focal, nós vamos ter a dioptria da lente. E vejam que esse comprimento focal inclui um trechinho de comprimento dentro da lente. Mas não necessariamente uma linha única direta ligando tudo isso. Nós vamos ter aqui um chamado de superfícies aplanadas, que seriam esferas centradas nos pontos focais. Tá? Se eu tiver os pontos focais e traçar esferas, eu vou ter, a partir daí, superfícies principais. Eu tenho um ponto nodal, é aquele ponto em que o raio entra oblíquo e ele segue, vamos dizer assim, com um deslocamento, mas no mesmo sentido de direção, sem desvio. Tá? Quando o raio atravessa obliquamente ao eixo principal e ele não sofre desvio, ele certamente vai passar pelo ponto nodal, ou do objeto ou da imagem. E com essa construção a gente chega na distância focal posterior, que é a distância entre a superfície posterior da lente e o ponto focal da imagem. Então a gente tem a dioptria
da lente é igual a n dividido pela distância focal posterior, porque a gente despreza a distância focal efetiva e despreza o outro componente do objeto, somente trabalhando com o componente da imagem posterior. Para lentes finas e raios paralelos ao horizonte, a gente tem que a dioptria da lente é igual ao n dividido pela distância focal posterior, onde n é o índice de refração do ar, porque nós trabalhamos com as lentes no ar. Se elas estivessem em outro meio, não seria 1 aqui no n, e sim o índice de refração do meio. Tudo isso aí para explicar e para chegar naquela conhecida fórmula que a gente usa todos os dias. D é igual a 1 sobre D, onde dioptrias é igual a 1 sobre a distância focal em metros. E por hoje é isso.